Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Os Contadores. Eu sou Yasmin e hoje nós vamos falar sobre gestão empresarial e gestão de pessoas. E aí, Juliano, o que você acha do tema de hoje? Maravilhoso, né? Você acredita que vai ter muita coisa aí para os empresários, para os empreendedores anotarem, né? Algumas pedradas, com certeza. Não esquece, pessoal, de seguir a gente nas redes sociais. Quais são as nossas redes sociais, Juliano? @Os Contadores no Instagram e no YouTube. Bom, pessoal, o nosso convidado de hoje, ele é empresário, consultor, mentor, pai e casado com a Rafaela Lucas Miguel. Seja bem-vindo. Yasmin, olá, Juliano. Primeiramente, queria agradecer o convite de vocês. É um prazer enorme participar desse podcast e vamos contribuir aí com a sua audiência, com a minha audiência, gerando os conteúdos mais relevantes para eles e conteúdos práticos, né, e aplicados no dia a dia. Legal. Antes da gente começar sobre o nosso tema, Lucas, eu dei uma breve apresentação, mas quem é o Lucas? Lucas Miguel, ele é filho amado de Deus, ele é casado há mais de 10 anos, ele é pai da Isabela, pai do Gustavo. Lucas é empresário, mentor e consultor de empresários. E o nosso foco é ajudar empresários, né, a aumentarem o seu faturamento, construírem uma equipe comprometida e que também tenham tempo, né, para usufruir de família e lazer. E como que nós realizamos isso, né? Tá dando um spoiler, né? Através dos nossos cursos, das nossas mentorias, das nossas palestras. Eu sou proprietário também da IGM Treinamentos e Consultorias Empresariais. Legal. Então, vamos lá. Vamos começar com o nosso tema. Me fala, até tô aqui, pessoal, vocês vão olhar, vão ver que eu tô olhando no celular, porque eu tô com a pauta aqui, que a gente selecionou alguns assuntos, mas qual é o papel fundamental do empresário na empresa? Qual é o papel do empresário? Gerar lucro. Uhum. O primeiro papel do empresário é gerar lucro. Como que ele faz isso? Ele desenvolve a visão do negócio e ele conduz o time a conquistarem aquelas metas e objetivos. E o que não é o papel do empresário? Apagar fogo. Uhum. Ficar trabalhando de bombeiro na operação do negócio. E é muito comum, às vezes, a gente encontrar empresários e ele começa o dia na correria, como se aquilo fosse bonito. Então, isso não é o papel do empresário. O papel do empresário, se fosse uma única palavra, é gerar lucro. E agora... Desculpa, e geralmente o empresário não sabe disso. Não sabe. Ele não tem ciência disso. E Consciência nem nada. E acha que apagar fogo ele tá sendo o máximo, né? Porque ele acha que ele tá salvando a pátria. Porque dá aquela sensação que ele tá trabalhando, sabe? Que ele tá produtivo, que a empresa não roda sem ele, sabe? Que ele é E importante. que é importante. Às vezes ele tem aquela crença que é o olho do dono que Uhum. engorda o gado. E na verdade não tem nada a ver. Uma coisa, agora você mencionou aí uma questão de visão. Quando a gente fala de visão, muitas pessoas acham que é algo muito lúdico. Sim. Né, Lucas? O que você definiria como uma visão? Como que o empresário chega nessa visão? Como, de forma prática, como que ele obtém essa visão? Bom, a visão em si, ela é algo mais, não vou dizer lúdica, né? Mas ela é algo que, assim, é intrínseco da pessoa. O que ela quer conquistar enquanto empresário? Quantas pessoas aquela empresa quer atingir, como que a empresa quer se posicionar, qual que é a vida que o empresário quer ter, né? Agora, como que ele constrói essa visão? Aí é com gestão, é com métricas, é com indicadores. Então é mais ou menos assim, ó, metaforicamente falando. Nós vamos para São Paulo, certo? Para ir para São Paulo, quantos quilômetros tem? 500 quilômetros. Quanto de combustível que eu tenho que colocar? Quantas horas que eu vou demorar para chegar lá? Quem são as pessoas que vão comigo? O meu carro, ele tem porte para chegar até lá? Então, são essas coisas. Primeiro, entende o que ele quer como empresário e depois ele tem que construir isso através de gestão, de liderança, de indicadores, de mentores, de pessoas qualificadas, né? Para desmistificar, né, a visão e deixar ela concreta, né? Legal. E... agora, voltando lá para o empresário, quais são as responsabilidades? Já vou jogar duas coisas aqui que são paralelas, né? Responsabilidades e habilidades. O que o empresário precisa desenvolver e ele tem que ter consciência que é responsabilidade dele? Bom, vou voltar um pouquinho na pergunta anterior. A responsabilidade dele é uma só, é gerar lucro. Se a empresa não está tendo lucro, a responsabilidade é dele. Se não está tendo lucro, ele está sendo incompetente até aquele momento. Então, essa é a primeira responsabilidade. Às vezes dói ouvir isso, né? Pô, não está tendo lucro, é incompetência. Então, a responsabilidade dele é gerar lucro.
E aí, a outra pergunta, quais são as habilidades, né? Habilidades, isso. Habilidade de gestão e de liderança, porque tem hora que o empresário ele vai precisar ser um pouco mais gestor. E o que é ser um pouco mais gestor? É olhar mais os números do negócio, é olhar mais os indicadores, é cobrar, ter aquela postura mais rígida, mais firme. E o que é a liderança? É ele ser mais relacional com as pessoas, ser duro com os números e mais relacional com as pessoas. Então, habilidades de gestão e de liderança. Ele tem que ter essa habilidade para saber medir o quando ele vai ser mais duro e quando ele vai ser mais relacional. Exatamente. E eu acho também que é uma questão de consciência para saber que até então, gente, eu também era bem leiga, né? E a gente vai começando a empreender na raça, né? Com aquilo que a gente tem. E a gente fez o curso, né? Fez a mentoria com o Lucas, do Febracis. E eu lembro uma das coisas que mais explodiu minha cabeça é a questão lá da pirâmide, né? Do operacional, tático e estratégico. Muitas vezes ele não sabe caminhar ali naqueles três. Muitas vezes ou ele é muito operacional e aí ele não sobe pro tático, né? E muito menos pro estratégico. Exatamente. Né? E é algo que é legal a gente pensar nessas habilidades de estar perto de pessoas que têm conhecimento também, o ambiente, pessoas que possam, né? Então, quando a gente pensa em habilidade, a gente também tem que pensar que empresário precisa estudar. Não, total, porque se a gente parar para pensar, um médico, ele estuda o quê? Medicina. E 5 anos, no mínimo, né? De mais residência, etc., 7 anos. O engenheiro estuda o quê? Engenharia. O dentista, odonto. E assim sucessivamente. O empresário estuda o quê? Gestão. Ele tem que estudar gestão. Só que na maioria das vezes, o empresário ele começou com a cara e com a coragem. E tá tudo bem. É digno até de aplausos, de louvor. Só que ele tem que adicionar o terceiro C, que é o da competência. Porque senão ele não vai ser um empresário e ele vai ser um bombeiro. Sim. Então, só pra gente fazer esse parênteses. Vamos voltar aí. Qual que é o primeiro e o segundo? Primeiro e segundo C? É cara e coragem. Cara e coragem e competência. O terceiro C é a competência. E tem que adicionar. Né? Porque senão, se às vezes você encontra um empresário, começa a conversar com ele, né, até nas nossas mentorias, às vezes faz 10 anos que a empresa existe e o cara tá trabalhando de bombeiro. Não dá pra trabalhar de bombeiro. Quando a empresa começa, até a Yasmin falou assim, estratégico, tático e operacional. Quando o empresário começa a empreender, é normal e comum que ele ocupe os três, porque ele tem que fazer um pouquinho de tudo, ele está formando a equipe dele ainda, ele está construindo a empresa. Mas, às vezes, ele fica tão apegado naquilo, tão apegado no operacional, que, fui eu que criei a empresa, aí ele começa a ficar feliz com aquilo e ele não larga. E aí ele fica trabalhando de bombeiro na operação do negócio. E na sua visão, como que a gestão empresarial impacta diretamente no crescimento da empresa? Eu acho que impacta totalmente, porque assim, as pessoas às vezes confundem, os empresários confundem, você tem um restaurante, você tem uma marcenaria, você tem uma empresa de serviços. Na verdade, isso não é o teu negócio é gestão. Então, tudo impacta na gestão, porque gestão são várias áreas que ele tem que fazer a gestão do negócio, venda, gestão, liderança, então tem total impacto no lucro e no crescimento do negócio. E é desmistificar isso. O produto não é a empresa. E muitas das vezes você pergunta para a pessoa, qual que é o teu negócio? Ela fala assim, eu tenho um restaurante. Não, você não tem um restaurante. Restaurante é o seu modelo de negócio. Você tem uma gestão do negócio. Entendi. Legal. E ao longo da tua história, assim, rodeada ali, atendendo, né, dando consultoria, sendo mentor, o que você identifica que são os principais desafios dos empresários em colocar a gestão em prática? E como superar esses desafios? Eu acho que o principal desafio é não ter a gestão. Como eu falei, ele começa com os 2 C, com a cara e com a coragem. E aí, muitas das vezes, no trabalho duro, ele dá certo. E aí ele fica pegado àquilo. E aí, às vezes, por arrogância, por achar que não precisa de ajuda de ninguém, ele não contrata pessoas melhores do que ele não contrata pessoas para auxiliar prestadores de serviço de fora, consultores, mentores. Então, para mim, o maior desafio é não ter a gestão do negócio. E se você pegar aí, grande parte das empresas hoje estão administrando um negócio sem ter um mínimo de conhecimento sobre gestão, sobre indicadores, sobre números. Você falou agora de pessoas, né?
E eu acredito também que é uma dor latente quando envolve pessoas, quando a gente fala de gestão de pessoas. E como que você encara a realidade aí sobre esse tema, sobre pessoas, gestão de pessoas, desenvolvimento de pessoas? Você acha que os empresários desenvolvem os colaboradores? Treinam? Não vou generalizar, né? Muitos empresários não treinam e não desenvolvem. E aí você paga um alto preço por isso. O que é o alto preço por isso? A empresa cresce, mas fica nas costas do empresário. Então ele sai do negócio dele, o telefone toca. Dá algum problema, é tudo com ele. Então não desenvolver as pessoas, a gente tem esse desafio, né? Agora tem muita gente também que desenvolve as pessoas e colhe frutos, né? E eu costumo até dizer, uma empresa não cresce. Quem cresce são as pessoas. As pessoas crescem de que forma? Com as suas habilidades, com as suas competências aplicadas à empresa, e aí a empresa cresce. Então, se a gente mudar esse panorama, como que eu vou fazer a minha empresa crescer? Só tem uma forma. É gente. Pessoas. É gente. Tem até uma frase, eu não me recordo muito bem dela, mas ela é assim. Uma pergunta quase, né, para você mesmo. Você prefere ter pessoas incompetentes na sua empresa ou ter pessoas inteligentes, essas pessoas possam sair da sua empresa? Exato. Eu prefiro ter uma pessoa inteligente que possa sair, mas vai atender meu cliente bem. Ele vai trabalhar a gestão da minha empresa bem, do que ter pessoas incompetentes. Exato. E assim, até um ponto importante que você falou, porque às vezes o empresário fica com medo, né? Ou com receio. Vai que eu desenvolvo essa pessoa e ela sai da minha empresa e ela pega todo o know-how do negócio e vai embora. Uhum. Isso aí é ciclos. A gente está sujeito a isso aí acontecer. Uhum. Às vezes é o ciclo da pessoa, mas imagina, o cara ficou 5 anos com você. Empreendendo dentro da tua própria empresa, te ajudou a crescer. De repente ele se desenvolveu de uma tal maneira que não tinha mais espaço para ele queria seguir carreira solo, empreender. Se a gente parar para analisar, foi ótimo. Esse cara contribuiu 5 anos na tua empresa. Agora vamos olhar como o Juliano falou, às vezes o cara tá há 10 anos na tua empresa, o cara só dá dor de cabeça, só faz as coisas erradas, ele nunca vai sair, mas percebe o nível de prejuízo que esse cara teve nesses 10 anos, passando dor de cabeça, e são coisas que nem dá para mensurar em nível financeiro, porque vai muito mais além, né? Eu lembrei de outra frase também que a gente viu na última imersão que a gente fez, que é, eu não cuido da minha empresa, eu cuido da minha equipe para minha equipe cuidar da minha empresa. Então vale muito a pena quando a gente pensa, eu penso muito que todas as empresas têm 3 pilares, né? Igual você falou, lucratividade, cultura, né? Uma cultura forte vai ter ali um engajamento e gestão, né? Controle, porque aí já vai financeiro, enfim, aí outros, né? Mas quem não tem pelo menos esses 3 pilares ali, meio que formando ou fortalecidos, realmente você vai estar apagando fogo, você vai estar correndo atrás, você vai estar com uma equipe frustrada muitas vezes, porque geralmente é tudo... eu lembro também de uma aula tua que você falou assim, geralmente a gente aponta, né? O problema o problema é minha equipe, o problema é as pessoas que estão à minha volta, e muitas vezes o problema está em nós. Na maioria das vezes somos nós. E assim, até trazendo essa questão de pessoas, né? Às vezes fala assim, vou contratar um colaborador. Aí as pessoas falam assim, não tem gente. Na minha cidade não tem pessoas. Tá difícil o mercado de trabalho. Tudo isso é um fato. Só que quando o cara começou a empreender, ele sabia que essas eram as regras do jogo. Então o que ele tem que fazer? Ele tem que parar de ouvir isso aqui e ele tem que tomar uma decisão. Falar, não, cara, eu vou buscar as pessoas certas, eu vou estruturar um processo de contratação, eu vou formar pessoas. Então percebe? Quando ele para de falar assim, a culpa é do mercado, não tem mão de obra, aqui tá difícil, ele nunca vai resolver o problema. Agora, quando ele tomar a decisão e falar, não, eu vou resolver isso aqui, vou profissionalizar o negócio, tudo fica mais fácil. Mas às vezes dói. Você fala assim, cara, sou eu o culpado, entendeu? E para pensar também, beleza, o funcionário que tá lá é ruim, certo? Por N motivos, que aí você pode justificar. Mas quem contratou esse cara? Responsabilidade do empresário. Aí às vezes ele pode falar, foi o líder. Tudo bem, mas quem contratou o líder? Foi o empresário, entendeu? Então a responsabilidade é dele, o papel dele é gerar lucro, ponto. E ele tem que comandar essas áreas. Porque hoje, só voltando nesse assunto, é muito mais fácil eu contratar uma pessoa que tem um soft skill melhor, que eu posso treiná-la, moldá-la, do que pegar uma pessoa que já tem um hard skill lá em cima, porém o soft dela comportamento horrível, né? Horrível. Exatamente. Porque o comportamento não
é muito raro você conseguir moldar, né? A pessoa, ela tem que querer mudar, É mais desafiador. né? Ô, Lucas, agora pensando assim em prática, vamos lá, Certo. né? Quais ações práticas, estratégicas eu posso aplicar no meu dia a dia para começar a gerir a minha equipe, ter uma cultura forte, engajar minha equipe, treinar, enfim. Vamos pensar ali em 2, 3 ações ou uma estratégia que você acha que, ó, começa aí, pensa em quem está nos assistindo, se você estivesse assistindo, quais são as dicas que você gostaria, né, práticas ou ações que você gostaria de ouvir, né? Sim. Então vamos lá, o que é liderar, na verdade? Na minha visão, é o quê? É a gente acompanhar os acordos que foram feitos. Então, como assim, Lucas, acompanhar os acordos que foram feitos? O que o empresário pode fazer? Ele pode sentar com o colaborador dele e alinhar as expectativas. O que eu espero de você? Esses aqui são os seus entregáveis, essas aqui são as suas responsabilidades, esse aqui é o comportamento que eu espero de você. Faz esse alinhamento de expectativa, 90% dos problemas vão ser resolvidos, porque muitas das vezes acontece o seguinte: eu espero que a Yasmin vai me entregar determinado relatório, eu espero que a Yasmin tenha essa postura, e ela não tem. E aí às vezes o empresário vai lá e fica frustrado porque ela não tem essa postura. Mas em momento algum, ele parou para sentar, alinhar as expectativas e fazer um feedback verdadeiro com ela. Então isso, na verdade, deveria ter sido feito no processo de contratação. Mas o que o empresário pode fazer no dia a dia ali? Senta, é até uma ferramenta que a gente aplica nas nossas mentorias, né? Alinhamento de expectativa, de forma simples, prática e objetiva, alinha as competências e alinha os comportamentos dessa pessoa e vai acompanhando ali no dia a dia com feedbacks. E feedback aconteceu no dia, já dá o feedback para a pessoa. E aí ele de forma prática, ele vai resolver muitos conflitos dentro da empresa. Eu lembro que você compartilhou algo com a gente, até já vou jogar os spoilers, jogar na mesa aqui, as conversas paralelas, que eu esqueci o nome, mas que você faz reuniões diárias, Sim, né? Daily. Isso, como que funciona essas reuniões diárias aí? Porque talvez o pessoal acha que tudo tem que ser muito formal, tem que parar a empresa, tem que parar o dia. Então, assim, eu achei muito legal porque é algo prático, rápido. Explica aí pro pessoal. A reunião dele consiste em você conversar todos os dias com a sua equipe e você vai fazer 3 perguntas. O que você fez ontem? A pessoa vai te apresentar. O que você vai fazer hoje? Qual é o foco do dia de hoje? E existe alguma coisa que está impedindo as suas ações? E aí você, como empresário, você tem a visão do negócio. Tem a visão do que eu quero, onde eu quero chegar, quais são as metas, os números. Eu tenho um alinhamento de expectativas feito. Vamos imaginar com a Yasmin, com o Juliano. Sei o que a Yasmin e o Juliano têm que entregar de meta, de objetivo. Só que no dia a dia é muito comum esse colaborador ele dispersar. E às vezes esse cara está na área de vendas, por exemplo. E aí ele vai falar 5 rotinas dele. Pô, o cara vai arrumar a planilha no computador. Às vezes ele vai conversar com o fornecedor. Às vezes tem ações que não estão linkadas à venda. E aí com esses 15 minutos que você faz de reunião, você vai falar, opa, peraí, eu vou chamar esse cara aqui porque a rota que ele está indo não indica o caminho que nós vamos. Então peraí que eu vou redirecionar ele, porque senão eu vou esperar o final do mês e vou falar assim, nossa, não bateu as metas. Por quê? Por quê? Porque a rota está errada. Então, se ele parar 15 minutos, só perguntar as tarefas para as pessoas, o que elas têm que fazer, se essas tarefas forem congruentes com a visão, nossa, vai ficar muito mais fácil de acontecer. Sim. E 15 minutos. Percebe? Então, o empresário não tem que saber detalhes, assim, o que a Yasmin vai fazer? Eu vou ter que ficar vigiando a Yasmin dentro da empresa, vou ter que ficar olhando o Juliano. Não. Quais são os resultados que essa pessoa tem que entregar e com 15 minutos faz uma reunião prática, simples e objetiva ali. E é até uma forma de dar autonomia, né, de uma forma cuidadosa. Você está guiando, mas você está dando autonomia para a pessoa fazer as atividades dela no dia a dia, né? Sim. Não está lá no cangote, né? Porque fica até chato, né? Tem um monte de coisa para fazer também, né? Não tem. E quando as pessoas também, Yasmin, elas falam em público, elas aumentam a chance dela em mais de 80% de fazer, né, aquela atividade. Porque ela se compromete, né? Então, assim, Lucas, quais são suas atividades do dia de hoje? Eu vou falar as 5 e vocês ouviram. Aí imagina, amanhã eu chego na reunião. O que você fez ontem? Aí eu vou ficar dando desculpa. Eu não fiz, sabe por quê? Então a pessoa já fica constrangida porque ela falou, então ela já coloca o prazo, então aumenta essa pressão para ela fazer porque ela mesma se comprometeu. Tem muito benefício de fazer isso. Se as pessoas pegarem
essa simples ferramenta e aplicarem na empresa, Já tem muda uma grande muito. diferença, uma grande diferença. Eu lembro, até nessa última imersão também, gente, pegando muita coisa que tá fresca na cabeça. Pega pelo menos 3 ações, né? E já pega 3 ideias e aplica no dia a dia. Não precisa mudar tudo radical de uma forma, tudo de uma vez, porque você não vai fazer tudo. Essa é a verdade. Exato. Né? Ou vai fazer nas coxas e vai se frustrar. Então Exato. pega ali 3 ideias e aplica, pega a reunião, pega sim. feedback, né? E Se pensando. lembrar, tem que ter agenda. E você vê a importância. Legal, fala da agenda depois. Desculpa te cortar. E você vê a importância do empresário saber qual é a função dele? Porque como que eu vou estar conversando com as pessoas, com os líderes, se eu estou no operacional apagando fogo? Você acha que o cara vai ter tempo de fazer reunião? Ele vai achar que é um desperdício de tempo. E, na verdade, não é, porque ele entende o papel dele, que é o quê? Projetar a visão do negócio e conduzir as pessoas para chegar naqueles objetivos. E como que ele conduz? No dia a dia. Só que ele tem que estar conectado com o papel dele. Se ele não estiver conectado com o papel dele, não vai fazer sentido ele aplicar essa reunião dele. Sim. Vamos lá, agenda. Quem Agenda. não tem agenda, Vira a agenda dos outros. Aprendi também. Que você... vamos ter uma mini aula de agenda, Lucas? Fala um pouquinho. Eu acho que assim, o que o empresário ele tem que entender, né? Que o nosso tempo ele é escasso. Então ele é limitado. Não dá para fazer várias coisas ao mesmo tempo. De novo, a gente volta na questão do papel do empresário, né? E às vezes o cara quer resolver as coisas. Ele quer ajudar as pessoas, ele quer estar na operação, ele quer estar no tático, mas não dá tempo. Então o que ele tem que entender? Quais são as suas principais rotinas dentro da empresa e como que ele vai colocar essas rotinas no dia a dia dele. Então vai imaginar, eu vou fazer a reunião dele com o time. Que horas que eu vou fazer a reunião dele? 8 horas da manhã. Que hora que eu vou fazer a reunião com o meu time de vendas? 10 horas da manhã. Que hora que eu vou fazer um network com parceiro, ou com fornecedor, ou quem quer que seja? Ao meio-dia. E aí ele começa a perceber se os blocos da agenda dele estão sendo lucrativos. Porque às vezes tem um negócio que eu aprendi com o Flávio Augusto, né? Que fala assim, preguiça mantendo-se ocupado. E o que é isso? O cara às vezes passa na recepção, tem uma lâmpada queimada aqui. Aí ele vai lá, pega a escada e troca a lâmpada, como se ele fosse o trabalhador. Pô, isso não é a função dele fazer. E aí é uma preguiça mantendo-se ocupado. Então, assim, a agenda dele não está sendo preenchida com coisas que vão levar a empresa dele ao crescimento. Então, é essa consciência que a gente tem que ter. Não é aquele negócio assim, que eu tenho que fazer 8 horas, 8h15, 8h30. Não é isso. É ele ter a consciência. É lido no papel, mas não acontece. Exatamente. Não é que o cara vai ser um robô. Não, 8h15 eu vou fazer isso, 9 horas eu vou fazer 9h15. Não, mas ele ter essa consciência. Cara, as coisas que eu fiz hoje contribuíram para o crescimento da empresa ou não? Eu fiquei preguiçoso mantendo-se ocupado. Então, é essas reflexões que a gente tem que E tudo assim, quando a gente vai refletindo e a gente vai pensando, tudo volta para o propósito e para a visão. Tudo. Né? Porque quando a gente não tem isso muito claro, a gente se perde. Exatamente. Né? Qualquer caminho serve, a gente vai seguindo ali no operacional. E aí depois, não, tá tudo difícil, o país não vai pra frente, a empresa não vai, eu tô fazendo o meu máximo, né? E não vai. O amuleto. Põe a muletinha da desculpa, você tá contando uma historinha pra você mesmo. Exato, porque é mais gostoso dar desculpa. Na verdade é essa, mas você virar e falar, cara, não, o problema sou eu, entendeu? Esses dias mesmo eu tava conversando com um empresário, porque, de novo, né, a gente volta para a premissa, né, que o cara entendeu o papel dele, né, gerar lucro e tudo mais. Mas a empresa tem fases, né? Tem a fase da venda. O que é a fase da venda? A empresa tem que provar ali que é viável, que ela é lucrativa. Tem a fase da liderança, que é contratar pessoas certas para o teu negócio. Tem a fase da gestão, que é criar indicador, criar rotina. E tem a fase da maestria, que é deixar a tua empresa pronta para vender. Então é importante você entender as fases e aonde você está. Sim. Por que eu estou falando isso? Às vezes o pessoal fala assim, beleza, então eu vou implantar esse dashboard aqui no meu negócio, eu vou implantar essa prática de gestão aqui que uma multinacional está fazendo, mas às vezes não é o momento. Então eu vou te dar um exemplo prático. Eu estava conversando com um empresário e ele está na fase 1. Fase 1 é de sobrevivência, tem que vender. E o cara estava fazendo planilha. Não, estou vendo a planilha aqui, estou vendo as coisas, fazendo reunião com a equipe, e ele está totalmente desconectado da venda. Aí eu pergunto para ele, cara, mas qual que é a tua meta de venda? Não, isso aí não tem, não.
Então, entende como a Tem gente... método, qualquer coisa serve. Não tem método, qualquer coisa serve. Aí imagina, se ele não está conectado com o papel dele, não está conectado com qual é o momento dele, imagina a qualidade das ações que ele vai fazer. E aí acontece o seguinte, ele fica ocupado o dia inteiro. Às vezes esse cara é trabalhador, trabalha 12, 15 horas, mas trabalha de uma forma errada. Sim. E nesse assunto ainda, peraí. Nessas 4 fases, você já passou por elas, Já né? passei por elas. Já vendeu uma empresa. Já. Como que foi para você essa questão de vender empresa e para um outro caminho completamente diferente? Recalcular a rota. Recalculou a rota. Recalculei a rota, porque assim, quando você já fez as 4, você sabe exatamente o que você tem que fazer. Aí quando você vai construir algo de novo, fica muito mais fácil, porque você já tem a vivência, você já sabe aonde você errou, porque não adianta, né? Nesse caminho do empreendedorismo, a gente vai errar muitas vezes, como a gente vai acertar muitas vezes. O que eu gosto de trazer, né? Eu gosto de olhar para o retrovisor. Em que sentido? Você vai ficar olhando para o passado, Lucas? Não. Mas eu acho que 10% vale a pena a gente olhar para o passado. Para quê? Para aprender com os erros. De modo que a gente não cometa aqueles mesmos erros e que aqueles erros se tornem aprendizados para o nosso negócio. Legal. Então é importante, né? Ter essa musculatura tanto teórica, só que também na prática, né? Sim. Porque na prática, muitas das vezes, as coisas são diferentes, né? Legal. Você que está aqui ouvindo, assistindo a gente, coloca aí nos comentários qual é a fase que você está aí no seu negócio, como que você está se enxergando mediante tudo que a gente está falando aqui. Já comenta, já compartilha com aquele amigo que está empreendendo também. Já curte o vídeo, tá? Eu tô vendo que você está assistindo e não curtiu ainda. Já nos acompanha também nas outras redes, porque agora a gente vai começar as polêmicas. Vamos preparar os cortes. Vamos preparar os cortes. Respira fundo. Respira Vou até tomar uma água. Lucas, e como estimular uma equipe, né? Vamos pensar aí numa empresa que já caminhou um tempo, o empresário já está naquela visão de gestão de pessoas. Como estimular a criatividade, desenvolvimento assim perdão, não é desenvolvimento, mas aquela ação, aquela motivação na equipe para que eles possam solucionar os problemas, enfim. Como estimular um funcionário? De novo, a gente volta naquele alinhamento de expectativa. Então, acho que tem que estar muito claro para o funcionário qual é o papel dele, qual é o plano dele dentro da empresa e se ele fizer aqueles determinados objetivos, cumprir aquelas metas, aonde ele pode chegar. Isso, por si só, já é uma motivação. Porque na minha visão, se você tiver que ficar motivando a pessoa todos os dias, na minha visão, é meio polêmico, mas você contratou errado. Sim. Você é empresário, você também é empresário. Alguém tem que ficar te motivando todos os dias? Por que não tem que estar te motivando? Porque você sabe o que você quer, você sabe onde você quer chegar, os seus valores estão alinhados com o da empresa. Então é muito importante também, na hora de contratar, ver se aquele colaborador, se ele tem um fit de aderência aos valores da empresa. Porque senão você vai ter que ficar maquiando. Contratou errado. Aí você vai ter que ficar motivando o cara, vai ter que ficar fazendo um monte de coisa que talvez você não precisava fazer. E hoje, a gente fala muito, você falou também de intraempreender. Que é o nosso colaborador que entende onde a gente quer chegar. Qual que é como é que eu posso dizer? Como traduzir? Qual que é a fase? Hoje, muitos empresários eles estão trabalhando ownership. Tá sozinho. Tá sozinho, ele mais alguém. Mas qual que é a hora que eu entendo que um funcionário meu, ele pode ser um sócio? Ou pode até ser um gerente, um subir de cargo, ou uma participação. Eu acho que ele vai dando alguns indicadores ao longo da jornada dele. Então, exemplo, intraempreender é resolver problemas. Então eu entrego uma demanda para aquele colaborador, ele resolve e entrega um pouco mais. Eu entrego uma demanda para aquele colaborador, ele entrega um pouco mais. Ele faz aquele over delivery. Então ele vai dando esses indicativos. Então eu acho que o empresário nessa hora ele tem que ter um feeling. Por isso que é importante essa proximidade com o cara, fazer feedbacks com os seus funcionários, porque às vezes acontece o seguinte, meu colaborador pediu as contas do nada. Foi do nada. Não, já estava ali. Não acontece do nada. Meu colaborador eu mandei ele embora do nada. Não mandou ele embora do nada, porque você não estava próximo a ele. Então acho que você vai sentindo. Sim. E também tem as avaliações, né? Se for para um lado mais técnico, tem as avaliações de desempenho, que o cara sabe quando ele é bom.
A verdade é essa. Pô, eu entreguei um trabalho e fiz um pouco mais. Eu entreguei um trabalho e fiz um pouco mais. Se você não começar a olhar para esse colaborador com outros olhos, promover ele, ou até mesmo, né? Dependendo da cultura da empresa, tem muitas empresas que fazem isso, né? O colaborador começa ali e depois ele se torna sócio da empresa com um percentual ali, se a empresa for vendida. Enfim, tem vários modelos, né, que dão para ser feitos, né, nesse cenário, mas Legal. proximidade. Você falou de indicadores. Então vamos pensar agora também na questão de gestão empresarial. Quais indicadores são assim necessários serem acompanhados e analisados que muitas pessoas esquecem, não analisam, mas que você acha que é fundamental analisar? Maravilha. Então, eu gosto do assunto indicador porque é mais ou menos assim. Em Deus eu confio. O resto me traga números. Tudo é números. Quando você olha para os números traduzem a verdade do negócio. Então, acho que ele tem que olhar, né? Margem de lucro bruto, margem de lucro líquido, quanto que o meu negócio está dando de lucro. Ele tem que olhar o CAC, né? Que é o custo de aquisição do cliente. Ele tem que olhar o nível de satisfação das pessoas, dos seus clientes, né? O quanto que eles estão satisfeitos, né? Com o teu negócio. E o ROI, né? Uhum. Que eu acho que é o rei, né? Quanto que retorna. Então, acho que se ele ficar de olho nesses indicadores aí, já é um bom começo. Tá, beleza. E pensando assim, ok, mas aí eu vi lá que o meu ROI não tá legal. Como tomar as decisões de mudança para poder melhorar aquilo? Então, aí a gente vai ter que começar com, beleza, o ROI não tá bom, mas aí a gente vai ter que começar a olhar outros indicadores, né? Por que o ROI não tá bom? Porque o meu custo de aquisição do cliente aumentou. Por que o custo de aquisição do cliente aumentou? A campanha aumentou porque talvez a campanha do marketing foi feita errada. Aumentou porque o criativo foi feito errado. E aí ele tem que começar a investigar as outras áreas da empresa. Um outro indicador que eu falei que é muito importante também, ticket médio. Sim. Às vezes o meu ROI diminuiu porque eu estou fazendo uma venda só para o cliente. Sendo que eu tenho uma esteira de produtos, só que eu não tenho um processo muito claro, eu vendo uma vez para ele e o cliente se perde na jornada, vai embora. E aí cai o ticket médio e vai impactar no ROI. Então, é ele olhar vários indicadores, né? Algo que eu gosto muito, Yasmin, que para mim é extremamente importante que os empresários não fazem é o seguinte: a gente foca muito em venda e tem que vender mesmo, que vendas é o oxigênio, né, do negócio. Então, se você ficar sem respirar, você vai morrer. E trazendo isso para o mundo empresarial, se a gente ficar sem vendas, fica sem fluxo, ficou sem fluxo, a empresa quebra, né? Outra coisa, agora pensando em questão das pessoas, vamos trazer agora uma mentalidade lá daquele empresário que está desesperado. Que tá lá no caos, que tá na crise, que tá não sabe o que faz. Vamos pensar, que eu acho que tem pouco, né? Deve ter pouco empresário assim. A maioria tudo certinho. Gestão, pessoas, são tudo... Liderança. Tranquilo. A gente vai convidar isso pra mim aqui. Tem alguém aí, eu não sei, que deve estar passando por uma crise ou por um momento difícil. Qual é o teu conselho para essa pessoa? Eu acho que é ter humildade de buscar ajuda. Acho que é muito simples, entendeu? Ter humildade de buscar ajuda, porque assim, eu tô nessa situação. Quem já superou essa situação e pode me ajudar? Eu acho que é a maneira mais prática e mais sensata para você sair de qualquer crise. Não só empresarial. Eu gosto muito disso. E eu sou um cara que leio muito provérbios, né? Provérbios é a sabedoria de Salomão. Até trazendo um gancho aqui, né? Ele fala que o segredo da vitória está na multidão de conselheiros. Então ele não tem que buscar, tá vendo? Na multidão de conselheiros. Não tá falando que tem que buscar uma pessoa para ajudar. São várias. Cara, então eu tô num momento desafiador. Mas por que tá desafiador? Cara, tá desafiador porque minhas vendas estão ruins. Quem é uma pessoa que eu posso trazer para me ajudar a vender? Um consultor, um mentor, um funcionário melhor do que eu? Os meus números não estão bons. Vou falar com a Yasmin, vou falar com o Juliano. Deixa eles olharem aqui o meu fluxo, o meu DRE. Então, eu acho que é isso, é buscar ajuda. Legal. Estamos caminhando para o final. Foi rápido, né? Passou muito rápido. Caminhando para o final, Lucas, a gente sempre tem aqui a gente sempre pede um conselho, mas antes do conselho, eu quero que você olhe lá para a câmera, fale das suas redes sociais, aonde as pessoas podem te encontrar, quais são os seus serviços, o que o Lucas pode ajudar.
Então, agora é seu momento de brilhar. Maravilha, então. Minhas redes sociais, eu sou muito ativo no Instagram, lucasmiguel_oficial. E hoje nós ajudamos empresários nessas 3 áreas: vendas, gestão e liderança. Então, se você não participou ainda da mentoria O Código do Lucro, vai lá no nosso Instagram que você vai entender como você pode participar dessa mentoria, o quanto que ela pode te ajudar enquanto empresário e também enquanto pessoa. E quanto que você precisa entender de gestão para ser lucrativo, né? E você caminha ali. A gente teve o prazer, né, de participar dos cursos, de participar já de palestra, e aí a gente participou da mentoria, e o quanto é fundamental, igual você falou agora, né, já falou, de estar rodeado de pessoas que têm ali a capacidade de ajudar. Então, se vocês aí estão passando por algum momento, já corre lá no Instagram do Lucas. Caminhando aqui para o final, a gente tem o momento conselho. Qual é o seu conselho para quem está começando? Vamos pensar lá naquele pequeno empreendedor, aquele empreendedor que, opa, comecei a empreender, e agora? Qual que é teu conselho? Meu conselho é que esse cara se prepare. Se prepare. Principalmente em vendas e marketing digital. Por que em vendas e marketing digital? Porque muitas das vezes o cara vai abrir o negócio dele, aí ele pensa no ponto, ele pensa na estrutura, ele pensa no nome, ele pensa na logo, mas na maioria das vezes ele não pensou no plano de venda. Então é extremamente importante que ele se prepare em vendas, gestão e liderança, mas se ele está começando, ele tem que dominar vendas. E aí eu já faço um link com marketing digital, porque hoje é a maneira mais barata, né, de se anunciar é através da internet. Então, o conselho é preparação. Vamos falar aquela palavra clichê. Marketing digital é um mar azul. Né? Você não tá no mar vermelho brigando por preço e tal. Se você fizer um bom marketing digital, você tá nadando no oceano azul. Eu pensei que você ia falar outra frase, que é a internet é a avenida mais movimentada, né? Então, muitas vezes a gente pensa que só o fato da gente estar bem localizado, com um ponto físico legal, e a gente esquece do digital. E muitas vezes a tomada de decisão é feita lá no digital muito antes do que o físico, né? Então, estar no digital é fundamental, galera. E eu gosto também dessa analogia que você falou, que é uma avenida, né? Você passa ali, né? Você passa, na minha visão, trazendo uma analogia, essa avenida tem lotes. Sim. E os lotes, a tendência é ficar cada vez mais caros. Sim. Porque o custo do cliente está ficando mais caro. Então, quanto mais tempo você demora para se posicionar na internet, mais caro você vai comprar aquele terreno no futuro. Exato. Exatamente. E, geralmente o pessoal roda no começo da avenida, gente. Quem é de cidade pequena sabe. O pessoal fica ali, ó, no centro, não vai pra isso, né? E às vezes tem até alguns mitos também, né? A internet, né, já tá cheio de gente, tá saturado. Gente, não existe. É. Negócio bom, profissional que é bom, tem espaço em todos os lugares, quiçá na internet. Exatamente. E outra coisa, o mais conhecido, às vezes, sempre vence o melhor. Sempre vence Sempre vence o melhor. Então, Um exemplo prático disso, né, pra gente fechar o raciocínio, o McDonald's é o melhor hambúrguer? Não. Mas de longe que não é o melhor hambúrguer. Tem muitos outros lanches que são melhores do que o McDonald's, mas a questão é, qual é o que mais vende? Exatamente. Porque é o mais conhecido. conhecido. Ponto. Bom, gente, com essa filosofia, a gente vai finalizando aqui o podcast. Eu espero que o nosso papo aqui possa ter contribuído para a rotina, para a gestão do negócio de vocês. Contem sempre conosco. Já segue a gente nas redes sociais, Os Contadores Oficial. Tem mais algum recado, Juliano? Não deixem de dar o like, não deixem de seguir o Lucas também, porque lá tem muito conteúdo bacana. Exatamente. Segue nós todos, tá? A gente se vê no próximo podcast. Até mais.